Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui na formação continuada na fé católica. Meu nome é Valdir. Estamos iniciando a nossa quinta aula. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo, mas vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele interceda ao Pai por nós, para que envie seu Espírito Santo, para que a nossa mente seja aberta para os ensinamentos. Amém. Nós estaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos para a nossa aula. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Dando continuidade à nossa aula, só lembrando que na última aula nós vimos os evangelhos sinóticos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e o Atos dos Apóstolos. E deixei aquela questão para vocês procurarem aí, né? Sobre o que é a fração do pão. Então, o pessoal que pesquisou, colocou lá no canal do Telegram, Foco na Fé, parabéns. Fração do pão é o jeito que os primeiros cristãos chamavam a nossa Eucaristia, comunhão. Tudo bem? Parabéns aí para quem procurou. Muito boa a iniciativa. Comentaram lá. Estou gostando de ver que o pessoal está acompanhando. Então, nós vamos falar hoje sobre João, os escritos joaninos e o Apocalipse, tudo bem? Nós vamos falar aqui João, o Apocalipse. Aí fica aquela pergunta assim: quem é João? Os outros evangelistas nós vimos que não são discípulos da primeira, alguns não são discípulos da primeira geração. E João? Quem é João? Vamos lá ver quem é João agora? Então, dando continuidade, João, ele é filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Para quem acompanha a Bíblia, para quem já ouviu falar, João, ele é chamado de o discípulo amado. E João também, ele, pelos estudos históricos, ele provavelmente era o mais novo dos discípulos e ele também já acompanhava João Batista. E quando ele ouviu falar de Jesus, João Batista, como veio preparar os caminhos do Senhor, João Batista ele apontou a Jesus, mas aquele povo de cabeça dura achou que o próprio João Batista era o Messias. E o próprio João Batista falou que Jesus seria aquele que viria para batizar com o Espírito Santo. Tudo bem? Vamos agora para o nosso próximo slide. Então, nós vimos quem era João. Mas onde João estava? Aqui, ó, em João, capítulo 13, 23, nós vamos ver que João, ele estava presente na Santa Ceia. Aqui em João 19, capítulo 26, ele estava aos pés da cruz, no momento em que Jesus oferece Maria para o seu filho, né? Ele fala: eis aí a tua mãe. Tudo bem? O outro momento nós podemos ver João, aqui em João capítulo 20, versículo 2, após a ressurreição, ele correu para junto do túmulo, né, junto com Pedro. Então lá estava João. E aqui em João 21:7, João, ele reconheceu Jesus quando estava no Mar da Galileia. Então o que eu vou pedir para vocês? Conforme esses slides foram passando, né, vocês voltem ele lá e dê uma lida nos versículos para vocês conseguirem compreender melhor. Então, assim, são 4 versículos, 4 passagens curtas. Peguem a Bíblia, dê uma olhadinha especificamente, porque senão eu vou ficar lendo aqui e vai prolongar muito, né? Então, assim, vocês acompanhando aí em casa, dá um pause, dá uma lida, para ficar bem legal aí a leitura, para compreender bem, tá bom? Então, pessoal, nós conseguimos ver com esses versículos a presença de João acompanhando a vida de Jesus como apóstolo. Agora eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha aí, ó, dar uma pausa,
Peguem a Bíblia aí, ó, João, capítulo 20, versículo 30 e o seguinte, certo? Já foi falado lá na outra aula, que é o versículo 30 e o S é o que se segue, o versículo 31. Só para a gente poder dar uma olhada, por que João escreveu esse evangelho? É muito interessante, e esse aqui eu vou ler porque esse vale a pena, assim, para questão de estudo. Tá lá, João, capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual João escreve esse evangelho, para que todos nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E qual o segundo motivo? Continua aqui no versículo. Para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Estou lendo aqui a Bíblia, tá? Só para lembrar que eu utilizo a Ave Maria, porque é uma que todo mundo tem em casa, uma linguagem simples, e a gente consegue fazer uma coisa mais homogênea, né? Todo mundo verificando ali a mesma Bíblia, sendo que tem outras traduções. Então, só para lembrar aí, né, quais foram os dois motivos pelos quais João escreveu esse evangelho. O primeiro motivo, para creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o segundo motivo, para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, diferente dos evangelhos sinóticos que nós vimos, quando vocês puderem dar uma lida mais a fundo, vão perceber que os sinóticos eles falam mais da vida de Jesus na terra, né? Com os discípulos, caminhando, andando pela Galileia. E João, ele é conhecido como o Evangelho do Amor, porque João, ele reconheceu Jesus na sua glória, em seu esplendor. Então, na sua escrita, ele tenta e consegue passar isso para todos, né? Ele fica tão maravilhado com as obras do Senhor que a sua forma de escrever ela é única. E ela passa o esplendor de Jesus, o amor de Jesus. Então, por isso que ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Ainda com João, além dele ser conhecido como Evangelho do Amor, ele também é o Evangelho dos Sinais. Eu vou enumerar agora os sinais que Jesus Cristo fez no Evangelho de João. Eu estou falando de sinais porque sinais é a forma que João demonstra o que os outros evangelistas chamaram de milagres, tá bom? Então João, ele fala dos sinais. Que sinais são esses? Primeiro sinal, Jesus transforma água em vinho. Segundo sinal, cura do filho de um oficial lá do rei Herodes, tá? O terceiro sinal, cura de um paralítico. Esse paralítico já era assim há 38 anos. Jesus vai lá e cura o paralítico. Ele faz a multiplicação dos pães, anda sobre as águas, cura um cego de nascença e ressuscita Lázaro. Então, esses sinais que João coloca no Evangelho são justamente para expressar a glória do Senhor, a sua grandiosidade. Até o seu tempo, ninguém tinha ouvido falar de um homem que andava sobre as águas, né? A multiplicação dos pães, a cura dos paralíticos, dos leprosos, dos cegos. Então, João ele especifica esses sinais e coloca em seu livro, tá? Então, quando ouvirem falar alguma vez o Evangelho dos Sinais, vai estar falando do Evangelho de João, que também é conhecido como o Evangelho do Amor. Então, vamos encerrando essa parte por aqui. Então, já que subimos o nível, tivemos um level up, nós vamos falar agora sobre o livro do Apocalipse, tudo bem? Antes de falar sobre o Apocalipse, nós vamos ver aqui, ó,
Terminologia. O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse não é nada mais do que tirar o véu, certo? Desvelar, ou seja, revelação. Tanto que o livro do Apocalipse também é conhecido como o livro das revelações. Dando continuidade, nós vamos falar aqui sobre o Apocalipse. Quem escreveu o livro do Apocalipse? João. João ele estava preso lá na ilha de Patmos, na Grécia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Olha, aqui, ó, aqui tá a Grécia, tá? Aqui essa parte aqui é o mar Mediterrâneo e aqui tá a ilha de Patmos, onde João ficou preso. Olha só, ele ficou preso aqui, ó. Bem bacana, né, de ver. Então, esse aqui foi o local onde João teve a sua revelação. E o Apocalipse, né, a literatura apocalíptica, ela é um gênero literário encontrado tanto no Antigo Testamento, já próximo ao nascimento de Cristo, quanto no Novo Testamento, ali no primeiro e segundo século da era cristã, depois de Cristo. Então, às vezes as pessoas costumam querer interpretar o Apocalipse com várias chaves, que é como chamamos. Querem prever o fim do mundo, prever o futuro, querem prever um monte de coisa. Mas, deixa eu mudar aqui. O Apocalipse, ele foi uma revelação feita a João para ele mostrar para nós a glória do Senhor. A glória de quem? A bem-aventurança dos obedientes. Por quê? Num primeiro momento, há o sofrimento. E no segundo momento, aqui, ó, segundo momento, a alegria da comunhão com Deus na paz. No primeiro século do cristianismo, houve muita perseguição. O Império Romano tomava conta ali da Europa, principalmente da parte ali onde fica Roma, né? O Império Romano era bem extenso e os cristãos eles eram uma ameaça ao Império Romano. Os romanos eles não entendiam muito bem a diferença entre o judeu e o cristão, porque os cristãos eles saíram do judaísmo. Então todos eles naquela época aparentemente para o Império eles eram iguais. Só que com Cristo eles começaram a perceber que havia umas diferenças e que os judeus também não gostavam dos cristãos. Eles achavam que os cristãos eram subversivos, eles achavam que, pelo modo como eles dividiam tudo, partilhavam tudo, eles eram uma ameaça ao império. Então eles eram perseguidos, jogados aos leões, eram mortos, crucificados, colocados em estacas nas estradas. Então, assim que os cristãos do primeiro tempo, lá do primeiro século, eram tratados. Então, mais ou menos ali entre o ano de 81 e o ano de 96 depois de Cristo, é que João teve essas revelações na época do imperador Domiciano, tudo bem? Então, isso é um fato histórico. Quando João escreveu esse livro, o templo de Jerusalém já tinha caído, que foi mais ou menos no ano de 70 depois de Cristo, se eu não estiver enganado. Então, vamos lá. O livro do Apocalipse, certo? Quem escreve? João, ele foi preso e teve a revelação. A linguagem que ele usa a linguagem apocalíptica, que também é encontrada em textos do Antigo Testamento, tá? Em uma outra oportunidade nós vamos tocar profundamente nesses pontos aí para explanar melhor, senão a gente vai ficar por umas 10 horas só falando aqui de Apocalipse, mas só para deixar o melzinho aí, em Daniel nós temos um tipo dessa literatura apocalíptica, ok? Então, nós temos também a perseguição sofrida pela igreja, como eu já falei, por causa de Roma. Roma perseguiu os cristãos. E aqui a grande chave para interpretar a Babilônia no Apocalipse
é que a Babilônia era a própria Roma, tudo bem? Então que fique isso aí bem claro. E lembrando, né, voltando, que o livro fala, o João, que ele fala da primeira parte lá, que é a bem-aventurança para os obedientes, dividido em duas etapas. Uma de sofrimento e a outra que é a alegria da comunhão com Deus. Então, falando dessa alegria na comunhão aqui, tem um livro muito interessante, que é esse aqui, ó, O Banquete do Cordeiro, a Missa segundo um Convertido. O autor aqui, ó, é o Scott Hahn. Então, eu vou falar brevemente. Eu queria mostrar o livro aqui, mas o livro sumiu aqui em casa, estava emprestado com minha esposa, está dentro de algum lugar aí. E assim que eu terminar essa gravação aqui, ele vai pular pelo meio da casa aí. Esse livro é muito interessante porque Scott Hahn, ele era protestante, ele tinha feito teologia e queria entender o que acontecia para os cristãos, né? Porque os católicos continuavam ali persistindo no que ele considerava um erro, tudo bem? Então, na história que ele conta no livro, ele entra em uma igreja para ver a celebração de uma missa, para entender por que os católicos estavam sempre errados. E é aí que vem a surpresa dele. E aqui é o ponto que eu quero falar sobre o Apocalipse. Ele pega justamente a missa e consegue interpretar toda a missa no Apocalipse. Então a chave de leitura dele é o quê? Ele enxerga na leitura do Apocalipse a nossa celebração da missa. E o que aconteceu com isso? Ao final do seu estudo, do seu trabalho, Scott Hahn, ele sai do protestantismo e entra para o catolicismo. Ou seja, foi dada a revelação ao Scott Hahn sobre o verdadeiro sentido do Apocalipse. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quem puder, dê uma lidinha aí nesse livro, é muito interessante. Ele é da editora Cleofas. E para a leitura do Apocalipse, no primeiro momento, eu aconselho isso aí. E depois, se Deus quiser, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, tudo bem? Não vou me estender mais, já passou um pouquinho aqui do tempo. Então, quero agradecer a todos aí pela paciência, obrigado aí pela força que vocês estão me dando, pelos comentários lá no canal. Então, que Deus nos abençoe aí a nossa vida, a nossa semana, o dia, não sei que horas que você vai estar vendo isso aí, para que possamos estar sempre próximos aqui, aprendendo mais na formação continuada na fé católica. Que Deus nos abençoe e estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.